boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir. Hoje nós vamos aqui falar dos materiais propriamente ditos críticos, semicríticos e não críticos. Na aula anterior eu falei dos métodos de Spalding de 1968, quando surgiu a história de fazer a classificação dos materiais, a partir de estudos realizados em centro cirúrgico e central de material de esterilização, pelo o grande índice de infecção hospitalar pelos pacientes que retornaram pós-cirúrgico. Então, ele resolveu separar os materiais, certo? Pela forma de criticidade de cada um, para que não pudessem provocar tantos danos à saúde do paciente e que esses pacientes consigamos diminuir o risco de infecção dentro do centro cirúrgico com os materiais da central, que eles são aliados, centro cirúrgico e central de material de esterilização. Tá? Então, através de estudos feitos por eles, conseguimos hoje fazer essa separação e a desinfecção ou esterilização. Então, ele separou pelos críticos, não críticos e semicríticos. E como é que eu vou saber, Leonilson, o que é crítico, não críticos e semicríticos? Então, Spalding relatou que os críticos seriam aqueles materiais que entrariam em contato com mucosas subepiteliais daquele paciente e o sistema vascular, onde não se tem uma microbiota própria, né, do sistema daquele paciente. Então, ele disse que esses materiais, eles passariam por um processo de esterilização total, tá? Então, o que ele disse, certo? Que são aqueles materiais que entram em contato com sangue, com pus. Então, eu posso ter cirurgias, as cirurgias, elas têm classificações que vamos ver em uma outra aula, que são cirurgias limpas, potencialmente contaminadas e infectadas, tá? Então, esses materiais entrariam em contato direto. Exemplo, cirurgias, materiais cirúrgicos, instrumentais cirúrgicos. Esses instrumentais cirúrgicos, eles precisam passar por um processo de limpeza, certo? Um processo de limpeza rígido, tá? Que ele vai retirar toda a sujeira visível desse material, encrostante, vai ser retirada através de processo de limpeza e escovação na central de material de esterilização. Após esse processo de limpeza, que se vai observar se esse material ele é acoplado a alguma peça que precisa desmontar e ser retirada e depois montar novamente, certo? Existem materiais que eles são acoplados a várias peças e você tem que desmontar para poder fazer o processo de limpeza. Após o processo da pré-lavagem com escovação e detergente, vai passar para o detergente enzimático, certo? Que de acordo com o fabricante, vamos observar o tempo de imersão, que tem que ser o tempo limite que o fabricante ele permite, ok? Terminando esse processo de limpeza pelo detergente enzimático, que vai quebrar essas enzimas proteolíticas ainda existentes neste material, que a pré-limpeza não conseguiu fazer, que ela só consegue fazer aquilo que é visível a olho nu. Então, vai passar pelo processo de lavagem rápida novamente, secagem e definir se vamos fazer uma esterilização de alto nível ou uma esterilização propriamente dita. Só que materiais críticos têm que passar por processo de esterilização, seja ele a vapor ou a nível de peróxido de hidrogênio, que é a esterrar. Tá? Então, eu vou ter que passar esses materiais pelo processo chamado esterilização, que tem um tempo. Se for a vapor, certo? Eu posso colocar esses materiais a 134 graus Celsius, ok? Porque ele vai passar pelo sistema de alta temperatura, tá? Se são materiais sensíveis, eu vou ter que passar pela esterrar, que é pelo processo de peróxido de hidrogênio, certo?
que ele não vai para alta temperatura. É uma máquina de baixa temperatura, porém ela vai esterilizar o meu material através do peróxido de hidrogênio e não através da vaporização, como na máquina a vapor. Tá? O semicrítico, ele vai entrar em contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra, tá? Sem perda de continuidade de tecido, tá? Então, esse material ele vai entrar na mucosa, íntegra ou não íntegra, mas ele não vai dar continuidade ao tecido. Como materiais odontológicos, por exemplo, materiais odontológicos, eu posso fazer uma desinfecção de nível intermediário ou de alto nível, certo? Só que nos meus materiais semicríticos, eu vou ter que fazer a desinfecção ou de alto nível ou de nível intermediário, certo? Então, semicrítico, eu só tenho 2 tipos de infecção para fazer. Ou eu faço alto nível, que é com desinfectante ácido peracético, ou eu faço esterilização, tá? Eu não posso fazer desinfecção de nível intermediário em semicrítico, tá? No crítico eu só posso fazer processo de esterilização, seja ele a vapor ou por peróxido de hidrogênio. E o semicrítico eu só posso fazer esterilização ou alto nível. Por quê? Porque ele entrou em contato com mucosa, tá? Então, entrou em contato com mucosa. Mesmo que a mucosa não foi não íntegra, mas entrou em contato com a mucosa, certo? Como os materiais odontológicos entram em contato com a mucosa do paciente. Então, esses materiais vão passar por nível alto nível ou ir direto para esterilização, tá? Não críticos é aqueles materiais que eles vão penetrar a pele íntegra, certo? Ou eles não vão ter contato com o paciente direto, tá? Eu tenho estetoscópio, termômetro, bacias, aparadeiras, papagaios, todos vão entrar no meu não crítico, tá? Alguns materiais ventilatórios, como NBZ, materiais de respiração, espaçadores, são materiais não críticos, que vão passar por um processo chamado de nível intermediário, certo? Que o nível intermediário mais utilizado hoje dentro dos hospitais é o hipoclorito de sódio, certo? O hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. Tá? Se eu tenho dentro do meu hospital hipoclorito de sódio a menos de 0,5%, ou seja, a menos de 1%, esses materiais vão ficar imersos durante 60 minutos ou 1 hora. Se eu tenho hipoclorito a 1% ou acima de 0,5%, esses materiais podem ficar até 30 minutos imersos dentro do desinfectante de nível intermediário, certo, gente? Depois a gente, não esquecendo que todos os materiais que há dentro da central de material de esterilização precisam ter o quê? Limpeza, pré-limpeza. A pré-limpeza para retirar as matérias orgânicas e inorgânicas visíveis. E limpeza com detergente enzimático, certo, gente? Aí depois a gente faz outro jato de água, outra lavagem e vai para o processo de desinfecção ou esterilização conforme a classificação de materiais dentro da central de material de esterilização. Isso é de primordial importância para que todos que trabalham dentro da central de material de esterilização, do técnico ao enfermeiro, ao coordenador,
eles precisam entender o processo, todo o processo, desde a chegada do material até o processo de limpeza, desinfecção e esterilização, até armazenamento e saída do material de dentro da central de material de esterilização. Então, esse processo, ele precisa ser compreendido. A partir do momento em que esse processo ele não é compreendido, o risco de danos à saúde do paciente que vai precisar daquele material lá na frente se torna muito alto. E é aí quando vamos observar as infecções de nível aumentado, certo? Então, a gente tem que compreender o processo para supervisionar a equipe que está trabalhando no processo, tá? Para que tudo dê certo, diminua os níveis de infecção dentro do hospital, certo? E todo o processo de esterilização, todos estejam envolvidos no processo de esterilização, desde a chegada até a saída do material. Tá, gente? Então, eu deixo aqui mais essa aula de compreensão para vocês, tá? Dentro da abordagem de cada classificação de material, para que vocês possam compreender. Em uma próxima aula, a gente adentra mais profundamente em esterilização, por esterrar, a vapor, desinfecção de alto nível, de nível intermediário, certo? Então, dê o like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, porque quando vocês se inscrevem, as aulas vão diretamente para vocês, certo? Chegam direto para vocês no celular de vocês. Então, fica mais rápido para vocês compreenderem o processo, certo? Então, obrigada mais uma vez e voltaremos com próximas aulas de próximas dicas para vocês da Central de Material de Esterilização e Bloco Cirúrgico.